A Coruja volta com duas profissionais da saúde integrativa maravilhosa. E esse tema, olha, construção silenciosa, tá fantástico. Doutoras, por favor, se apresente. Meu nome é Nucélia Souza, eu sou nutricionista integrativa. Doutora. Eu sou Rosana Camossi, sou psicanalista integrativa, com muito orgulho. Muito bom, muito bom. E essa construção silenciosa conectou essas duas pessoas maravilhosas por causa da sinergia. As histórias que nos formam antes de sabermos, não é verdade? E dentro desse arquivo aí que está disponibilizado, as duas já fizeram parte da nossa primeira edição do Escritores da Nova Saúde e trazendo capítulos maravilhosos e que agora elas já estão trazendo a recorrência da nossa segunda edição. E são membros fundadoras desse projeto, né? E que a gente traz com muita honra. E dentro desse contexto, seja a construção silenciosa do ser, como a ancestralidade e a mente desenham o corpo. E eu queria perguntar, né, para a Rosana sobre essas questões que traz. O que você chama de construção silenciosa do ser e em que momento essa construção começa? Então, Bonanza, é tão interessante, eu acho tão significativo falar sobre isso, porque o ser, ele começa muito antes das questões conscientes, né? Nós somos, vozes falam por nós antes mesmo de nós nascermos, né? A nossa ancestralidade, a linguística dos nossos genitores, a forma com que a gente foi concebido, pré-concebido, e além dessas questões que a gente pensa que são as únicas, tem também as organizações socioculturais. Então são várias vozes que falam. E muitas vezes a gente se perde nesse contexto, né? Em que momento somos nós que estamos presentes nessa história? E silenciosamente, quando você busca esse autoconhecimento, né, dentro dessa construção, aí a sua voz começa a aparecer, porque até então são outras que nos dominam. E buscar a autoria de ser é o, vamos dizer, o sucesso de viver. Muito bom. Quais experiências iniciais que você traz que influencia nesse processo de segurança, pertencimento, autoestima e capacidade de relacionar? Eu acho que foi toda a vida que trouxe, né, Uhum. dentro das incertezas, porque a gente não nasce pronto, né, a gente não nasce sozinho. Então os vínculos, né, que a gente vai recebendo durante a vida e a razão, o sentido. Então quando você vai buscando sentido, um propósito durante a vida, essa construção ela vai se tornando necessária. E o ser ele vai se construindo de uma forma, muito inconsciente, muitas vezes, né. Muitas vezes não, sempre, né, a gente Uhum. o inconsciente, vamos dizer, no iceberg é a parte maior. E foi tudo durante minha trajetória, minhas experiências, né, como mãe, como mulher, que trouxe essa necessidade até de Hum, buscar esse entendimento sobre o ser. muito bom. Na USE, nas aulas, a gente costuma falar que todo profissional da saúde ele deveria se tornar um terapeuta, que na verdade é a essência, né, do ser, né, do Sim. profissional da saúde, do nutricionista e todas essas questões. Vai estar milhares de profissionais da saúde assistindo esse podcast e você que é uma formadora de opinião, palestrante e profissional, como você ensina, como você fala para um profissional, como ele pode acessar essas histórias sem transformar tudo em trauma ou patologizar a infância da pessoa? Primeiro, ele tem que buscar o autoconhecimento. Não dá para você buscar uma saúde se você não conhecer os seus Uhum. limites, as suas histórias, né, como você foi construído nessa durante a sua trajetória. E nesse percurso, né, nessa travessia, eh, você vai encontrar vínculos. Eu falo muito que são 3 pilares, e vou trazer muito isso amanhã. Uhum. Autoconhecimento, os vínculos e o sentido, que isso dá para a pessoa, realmente a rota, né, que ela vai encontrar a rota dela, que muitas vezes você, busca, se reconhecer no olhar do outro, mas também no olhar do outro tem o conteúdo dele.
e a gente se perde nesse momento. E a gente tendo o nosso conteúdo, tendo certeza de quem somos, a rota vai ser a nossa, essa vai ser a rota verdadeira. Então buscar neles, porque a voz está dentro de nós. Se está ecoando em nós, é porque existe isso em nós. Então investir nisso. Então eu, assim, eu acho que todos os profissionais, independente das suas, funções, né, Suas das suas graduações, né? graduações, ele busque primeiro ele se conhecer. O que que o método ADS, a pós-graduação da USE, conseguiu somar nessa sua visão? Ela trouxe um complemento, Hum, porque a psicanálise ela já busca esse olhar, hum, né. Mas a USE, o que que ela faz? Ela dá para você, mais força, mais liberdade para você entender que você está no caminho. Que até então a gente busca muito dentro das teorias, e a USE ela traz essa vivência prática, quando você olha com sinceridade, com honestidade para o ser. Isso faz uma diferença enorme. A USE ela é mais do que um presente. hum. Eu acho que é um universo que cresceu dentro de uma verdade. E quando as questões elas envolvem verdade, elas não têm como não dar sucesso. Elas são assim absolutas. Elas cabem em qualquer um. Muito bom, muito bom. Doutora Lucélia, depois de tanta, né, energia, de tanta vibração, de tanta leveza, no capítulo você fala, no seu capítulo, né, maravilhoso, quando você fala assim, quando você afirma que a ancestralidade e mente desenham o corpo e o que essa expressão significa dentro da sua prática clínica como nutricionista integrativa. Sim, eu falo que eu busquei a minha ancestralidade Hum, para explicar muitas questões hum, da nutrição, hum, porque bem antes eu cito no livro, vou dar um spoiler aqui, eu cito no livro sobre a questão da minha avó, né. A minha avó trazia pra gente chás, banhos, e a gente falava que aquilo ali era um abraço que acalmava. hum, Muito antes dela saber o que que poderia ser o cortisol, hum, ela já fazia isso. Então, como que eu aquilo ali me trazia dúvidas, como eu poderia colocar na nutrição as técnicas que a minha avó usava? E foi por conta da fitoterapia que eu fui buscar a pós-graduação da USE, hum. porque eu queria muito, poder prescrever fitoterapia, e tem tudo a ver com os chás da minha avó. Então é por isso que quando eu busco lá na minha ancestralidade, o que a minha avó fazia, o abraço líquido que ela trazia pra gente, Uhum. eu consegui conectar, eu consegui fazer a junção da minha profissão com a minha ancestralidade. Muito bom. Doutora, quando você traz esse contexto, assim, como reconhecer esses padrões familiares, agora você falando para o colega, o profissional da saúde, o nutricionista, que dentro desse contexto, reconhecer esse padrão sem transformar essa ancestralidade em destino ou sentença biológica? Sim. Eu quando eu converso com um paciente, quando eu tento tirar as camadas mais, eh, fechadas desse paciente para tentar entender quais são as dores profundas dele, é muito na conversa mesmo, é uma conversa mais, casual, mas a gente acaba chegando no profundo. Como eu já até citei no livro o caso de uma paciente, que ela tinha uma compulsão alimentar, nós já tínhamos ajustado os macros, os micros, desparasitado, e mesmo assim ela não cessava essa compulsão. E foi numa conversa, no meio de uma consulta, que ela foi me contando a história dela, e eu fui anotando. Depois ela mesma me perguntou: "Espera aí doutora, será que não tem a ver com a separação dos meus pais, isso tudo?" E ela descobriu. Então assim, eu não falei nada para ela, eu não diagnostiquei, mas ela se descobriu, e ela começou a buscar ajuda nessa área.
Muito bom. E olha que interessante, mesmo ela sendo uma nutricionista, ela talvez, tá o que está dentro da carta aí, né, se ela é uma consteladora ou não, ela não fez uma constelação, mas ela fez uma conduta terapêutica que pôde ajudar o paciente. E aí eu faço uma pergunta para você na redundância. Como trabalhar essas lealdades, essas crenças, essas repetições, sem culpar os pais, mães ou gerações anteriores? Uma coisa que a Rosana falou agora há pouco, a pessoa tem que se aceitar, Uhum, ela tem que honrar a sua ancestralidade. uhum, Isso é o mais importante, porque se a gente voltar para a Bíblia, e eu desculpe quem não é cristão e quem não tem essa filosofia, mas honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então é muito importante essa honra, esse respeito pela, pela aqueles que já passaram pela sua vida, né? uhum. E tudo bem que eu não vou fazer igual. Tudo bem, eu posso fazer um pouquinho diferente, mas eu vou honrá-los, porque foi através deles que eu estou aqui hoje. Eu estou nessa vida e eu tenho essa vida e eu quero fazer um pouquinho diferente, tudo bem. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para as 2 e queria que no final dessa pergunta vocês deixassem uma mensagem final para quem está assistindo vocês. Que cuidados éticos deve existir ao investigar memórias antigas para não induzir lembranças ou criar narrativas que o paciente não trouxe? Primeiro, Rosana. Eu acho que o cuidado maior é Uhum, você estar muito seguro, primeiro, do seu papel, porque você pode ser invasivo muitas vezes. uhum, Você trazer até o próprio trauma e você identificar no outro aquele trauma também, e para você solucionar rápido, você acaba sendo invasivo. uhum, Eu acho que a maior ética é a gente ter essa leitura mesmo, esse uhum. amadurecimento, que daí a gente não vai, né, de uma forma que desconstrua, que dependendo da palavra que você colocar, você pode construir, e dependendo da conduta, você pode destruir. Então isso é muito importante, Muito na bom. minha visão. Então, para você, Célia, qual a prática simples ajuda uma pessoa a perceber o que pertence à sua própria história e o que pode ser um padrão aprendido no sistema familiar? Eu acredito que é respeitar Uhum, a conversa, respeitar a fala da pessoa e até aonde ela quer responder, porque não adianta eu começar a interrogar a pessoa como se ali fosse um questionário de anamnese e que dependesse do positivo ou do negativo. Não tem uma resposta certa, uma resposta errada, né? Então, se a pessoa sente segurança comigo, se o paciente sente segurança comigo, e se eu sinto segurança em continuar a conversa, a gente flui. Agora, se não, se eu não sinto segurança e eu percebo que a pessoa ela não está sensível, não tá relaxada, não está confortável, a palavra uhum. certa. Ali eu cesso com as perguntas, cesso com o diálogo e vamos continuar de uma outra forma, de repente, só mesmo nos macros e Uhum. micronutrientes. Muito bom. Uma mensagem final, doutora Rosana. Então, a mensagem final é para que todos entendam que a vida vai trazer histórias. E o que vai diferenciar será a resposta que você dará para essa história. Isso se resume a posicionamento. E posicionamento é autoria. Então, seja um autor da sua própria vida, da sua própria história, e terão mais saúde. Onde te encontra? Uhum. Arroba Rosana Camossi, é meu Instagram. Eu estou aberta para que vocês, numa reflexão, busquem respostas, né? Porque a resposta, na verdade, está dentro de você. A gente só, na verdade, é um veículo. É o GPS, mas o caminho a rota vocês já sabem, está dentro de vocês. Muito bom. Doutora Ana Célia, uma mensagem final. Minha mensagem é que, para aquelas pessoas que já tentaram de tudo, emagrecer ou engordar, porque nem sempre as pessoas querem só emagrecer, que parem de brigar com o espelho.
Olhe para dentro, olhe para suas histórias, para suas emoções, para sua ancestralidade, porque é no invisível que a gente consegue a cura de verdade. Transformação da biologia. Onde te encontra? @Nucélia Souza. Então vai aqui uma pergunta que fica no ar, né? O que herdamos precisa necessariamente determinar quem nos tornaremos? E eu quero convidar vocês para o nosso portal Origem 58, que vai ser o portal, né, para escritores magistrais, para vocês poderem preparar uma aula, tá? Uma aula para os alunos da USE, vocês que são membros fundadores e agora vão ser mentores, tá? E para você, Rosana, eu preparei uma aula, quero convidar com esse tema: a construção silenciosa do ser, vínculos, formação e saúde adulta. Faz sentido? Sim, faz sentido. Muito bom. Muito obrigada. E você, doutora Nucélia, uma aula sobre ancestralidade e corpo, uma escuta sistêmica com ética e discernimento. Perfeito. Faz sentido? Faz Então todo vocês estão sentido. convidadas. E o convite, transformar o capítulo de vocês em um livro de autoria com a editora Perezin, para que todos profissionais da saúde bebam dessa fonte, a leveza desse momento, dessa entrevista aqui. Parecia até que eu estava querendo dormir falando com vocês. Muito bom. Gratidão a todas. Muito obrigada. Gratidão. Muito Nós é obrigado. que agradecemos a oportunidade.